O que fazer quando você chega num time do tamanho do Real Madrid? Alguns agem com cautela, fazem mudanças aos poucos e procuram não entrar em confronto com as principais estrelas. Só que o novo treinador do Real Madrid não pensa dessa maneira. O Xabi Alonso acabou de chegar e já está mostrando que vai fazer sim mudanças radicais na equipe. Ontem, por exemplo, ele colocou Vinícius Júnior, uma das principais estrelas da equipe, na reserva bem na estreia do Real na Liga dos Campeões. Você verá agora nesse vídeo o que está por trás dessa decisão do Xabi Alonso e verá também qual foi a repercussão disso para a imprensa espanhola e para os torcedores do Real Madrid. Lembrando que você pode conferir tudo o que está rolando na Liga dos Campeões, como os horários dos jogos, os resultados, as classificações, se você tiver o aplicativo SofaScore baixado aí no seu celular. É o aplicativo que eu utilizo aqui no canal para trazer as estatísticas para vocês de maneira detalhada. E você também pode ter acesso a tudo isso de maneira gratuita, escaneando esse QR Code aqui, só apontando a câmera do seu celular, ou então clicando no primeiro link da descrição. Aí você vai baixar o SofaScore, vai poder conhecê-lo e não vai pagar nada por tudo isso. Ontem o Real Madrid realizou a sua estreia nessa temporada da Liga dos Campeões. Primeira partida da fase de Liga. E o Real Madrid já começou muito bem. Jogou em casa e venceu o Olympique de Marselha da França pelo placar de 2-1, com 2 gols de pênalti marcados por Kylian Mbappé. O Real Madrid, em geral, fez um bom jogo, conseguiu ameaçar por diversas vezes o gol do goleiro adversário, que era o Rulli, mas o que chamou a atenção mesmo, e foi assunto durante todo o jogo, foi o fato de, na escalação, Vinícius Júnior ter sido colocado pelo técnico Xabi Alonso entre os reservas. Ontem, Xabi Alonso acabou sacando o Vini da equipe titular e colocou na ponta esquerda outro brasileiro, o Rodrigo. E aí que já vem o primeiro momento de desconforto para o Xabi Alonso e, obviamente, para os dois brasileiros também. Até então, nessa temporada, pegando desde a Copa do Mundo de Clubes, o Rodrigo havia sido titular com o Xabi Alonso em apenas 2 jogos. Então era um momento em que o Rodrigo estava se sentindo muito de lado, muito deslocado e sem tanto prestígio. No caso do Vinícius Júnior, pegando desde a Copa do Mundo de Clubes, ele tinha já 9 jogos como titular. Mas, claro, ele esperava estar também entre os titulares para a estreia da Liga dos Campeões. E aí o Xabi Alonso, sem qualquer lógica, coloca como titular um jogador que até então ele vinha aproveitando muito pouco e coloca na reserva um jogador que, além de estar sendo aproveitado bastante, tem também um histórico absolutamente positivo quando o assunto é Liga dos Campeões. Vinícius Júnior é o jogador de melhor aproveitamento, melhores estatísticas quando você pega esses últimos anos do mata-mata. Ele fez 2 gols em 2 finais pelo Real Madrid e todo mundo sabe o poder que ele tem de desequilíbrio dentro das partidas pela sua capacidade de vencer duelos individuais. Para o Xabi Alonso, isso de nada valeu e ele mesmo assim foi colocado na reserva. Ele acabou entrando durante o jogo e, inclusive, foi o Vinícius Júnior quem sofreu o segundo pênalti do jogo e que depois foi convertido pelo Mbappé. O ponto que eu quero destacar aqui não é pela entrada do Rodrigo na equipe, porque o Rodrigo ele entrou ontem e ele fez um bom jogo, fez um primeiro tempo muito bom. Tanto que ele conseguiu criar boas tabelas com o Mbappé, finalizar a bola no gol, ele quem sofreu o primeiro pênalti do Real Madrid. O que eu quero pontuar aqui é que um jogador da qualidade do Vinícius Júnior e da importância dele para o time não pode ser colocado na reserva. E mais adiante eu vou explicar como que o Xabi Alonso pode estar criando uma armadilha para ele mesmo. Tem alguns treinadores na Europa que eles gostam de adotar uma estratégia de rodízio. Como que funciona o rodízio? Você vai rodando o seu elenco. Então, quando é um jogo de campeonato nacional, você entra como equipe. Quando é um jogo de Copa local, você entra com outro time. Quando você vai jogar a Liga dos Campeões, você entra com força total, com aquilo que você enxerga que tem de melhor. E aqui que entra o curioso. Logo na Champions League, que é a principal competição da temporada, o Xabi Alonso já começa com o Vinícius Júnior de fora, o que pode ser um indicativo de que, na visão do Xabi Alonso, o Vini Júnior não tem toda essa importância que os torcedores e a imprensa consideram que ele tem. E aqui eu vou ser justo. Se vocês pegarem a reta final da última temporada do Vini pelo Real Madrid, realmente, ele não foi bem, ele caiu um pouquinho de rendimento. Mas isso não significa que de uma hora para outra ele passa a ser um jogador descartável para o time.
Muito pelo contrário. Tem uma mudança que o Xabi Alonso tem feito nesses últimos jogos que ela tem chamado muito a minha atenção e eu queria compartilhar isso aqui com vocês. O Real Madrid contratou para essa temporada o atacante argentino Franco Mastantuono. Ele tem só 18 anos, acabou de chegar do River Plate. E o que está chamando a minha atenção? Que o Mastantuono mal chegou no Real Madrid e ele já está se tornando uma peça meio que indispensável para o Xabi Alonso. Então, ontem, vou dar um exemplo, ele poderia ter escalado o time titular com o Vini Júnior na esquerda e ter promovido a volta do Rodrigo na direita, que é a posição em que o Rodrigo tem jogado em todos esses últimos tempos pelo Real Madrid. Ontem mesmo, o Rodrigo, na entrevista pós-jogo, falando com a TNT Sports, deixou bem claro que ele jogou na ponta esquerda, mas ainda pode muito bem jogar na direita e centralizado. Então, qual que é o ponto aqui? O Vini Júnior, que é um cara que fez gols em 2 finais de Champions, que é um cara que desequilibra para o Real Madrid e que é uma das referências do time, ele foi para a reserva, como um jogador que pode ser descartado. Agora, o Mastantuono, que acabou de chegar, tem tido uma sequência de partidas como titular, e vou ser sincero para vocês, até o momento tem tido atuações bem irregulares. E mesmo assim, parece que na fila pela preferência do Xabi Alonso, ele já está na frente de muita gente. Está na frente até mesmo do Brahim Dias, que é um cara que já está há bastante tempo no Real Madrid, com atuações bem consistentes, é um bom jogador, quando ele entra ele geralmente muda o panorama da partida, e mesmo assim o Mastantuono atropelou o Brahim Dias na fila pela preferência, e no caso ontem acabou sendo titular, enquanto o Vinícius Júnior só entrou no segundo tempo. Depois do jogo, na entrevista coletiva, é óbvio que o Xabi Alonso foi perguntado sobre a decisão dele de deixar o Vinícius Júnior de fora, e até perguntaram se ele teria alguma conversa com o Vini para explicar a decisão dele. Olhem só o que o Xabi Alonso disse. Uma conversa com o Vinícius? Conversas particulares continuam particulares. Ninguém deveria se sentir ofendido se não for titular. O Vini foi ótimo quando entrou. Esse tipo de declaração e a maneira como o Xabi Alonso vinha lidando com a situação de deixar o Rodrigo de fora do time pode ser um indicativo, pode ser um indício de que ao longo da temporada ele vai querer passar muita impressão de que quem manda é ele que é o chefe, e tudo bem. Ele é o treinador e ele tá nessa condição. Só que estamos falando de um Real Madrid onde ali só tem cobra criada, só tem jogador caro. Você acabar deixando um jogador como um Vinícius Júnior de fora, eventualmente um Bellingham de fora, é uma briga absolutamente desnecessária que você vai estar comprando contra jogadores que já têm uma história e bagagem dentro do clube. O Xabi Alonso, querendo ou não, como jogador, ele foi excelente, foi vitorioso e como treinador ele é promissor, mas por enquanto nada mais do que isso. Não é um treinador de um tamanho de um Carlo Ancelotti, de um Pep Guardiola, para chegar e colocar no banco quem ele bem entender. Naturalmente, se ele quiser colocar o Vinícius Júnior na reserva em outros jogos importantes da Liga dos Campeões, a pressão sobre ele vai aumentar. Porque é um jogador que tem prestígio com a imprensa, tem muito prestígio com a torcida e podem ter certeza que tem também muito prestígio com os companheiros. Estamos falando de um jogador que na temporada retrasada da Liga dos Campeões, quando o Real Madrid foi campeão, ele jogou muita bola contra o Manchester City, fez gol na semifinal contra o Bayern de Munique também jogando muita bola, fez gol na final contra o Borussia Dortmund. Então um jogador com esse poder de decisão, com esse nível de importância para a equipe, não faz sentido você deixar de fora. E por isso que eu digo que com isso, querendo mostrar muito poder, o Xabi Alonso pode acabar criando uma armadilha para si mesmo. No Real Madrid, treinadores que em geral não conseguem ganhar o grupo, rapidamente são fritados. Peguem aí quais foram os treinadores que nos últimos anos deram certo no Real Madrid. Ancelotti e Zinedine Zidane. Os dois têm um perfil muito parecido, de serem aqueles treinadores mais paizões, que estão sempre ali gerenciando as estrelas. Quantos treinadores não passaram pelo Real Madrid da época do Cristiano Ronaldo e não conseguiu fazer aquele time dar certo? Com esse perfil do Zidane de entender bem as estrelas, o Real Madrid conseguiu vencer em sequência 3 vezes a Champions League. Ontem, então, o Vinícius Júnior começou na reserva, o que eu não concordo, e o jornal espanhol AS aproveitou essa oportunidade para criticar o brasileiro. Olhem só o que eles escreveram. Já faz um tempo, quase um ano, que a magia de Vini o abandonou. E não se sabe se sua falta de engenhosidade o tornou trabalhoso ou o contrário. A verdade é que apesar da evidente melhora no comprometimento defensivo, ele perdeu o status de intocável, com o agravante de que na nova era, Rodrigo não tem outro lugar além daquele, pois a ala direita será dividida entre Mastantuono e Brahim, com clara vantagem para o argentino. Com essa reflexão trazida pelo jornal espanhol AS, poderemos ver um reflexo disso na seleção.
Porque se o Xabi Alonso entender que o Vini e o Rodrigo brigam pela mesma posição, naturalmente não veremos os dois serem titulares ao mesmo tempo. E eu digo que isso pode refletir na seleção, porque se um deles estiver passando mais tempo no banco, não estiver tendo sequência e não conseguir ter minutos, não conseguir jogar bem, isso pode fazer com que um deles também perca espaço na seleção brasileira com o Ancelotti. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Qual que é a sua interpretação das decisões do Xabi Alonso nesse começo de trabalho? Você concorda com a decisão dele de ontem na estreia da Champions, partida mais importante da temporada até então, começar com Vinícius Júnior na reserva? Será que ele vai manter essa decisão para os próximos jogos? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!